Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um trabalho espiritual do TCR Canto de Interlagos. Que Jesus, nosso Mestre, nos envolva em sua paz e, como é de costume, eu os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o lenitivo, o remédio necessário para cada um de nós. E assim eu os convido a buscarem um lugar onde você possa ficar em silêncio, onde você possa se recolher para fazermos a nossa prece inicial. Aqueles que quiserem fechar os olhos apenas como recurso para maior concentração, fiquem à vontade. Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizando o nosso Mestre Jesus, nos envolvendo com o seu amor, com a sua serenidade. E a Ele nós vamos agradecendo por todos os seus ensinamentos e que possamos, Senhor, entendermos e praticarmos no nosso dia a dia para evoluirmos e nos tornarmos pessoas melhores. Agradecemos ao nosso Pai Criador de infinita bondade, que nos concede a vida, que nos concede o aprendizado, a nossa gratidão pelo seu amor e pela sua confiança, Pai, em cada um de nós. E assim, agradecidos por tanto carinho, nós vamos para as nossas vibrações, colocando os nossos melhores sentimentos em ação. Vamos vibrando por todos os lares e aos nossos lares em particular, aos corações muitas vezes endurecidos que ali se encontram. Que o amor, a fraternidade, o equilíbrio e todo o carinho do Mestre Jesus possam amansar esses corações, enaltecer aqueles que se encontram em aflições e envolver a todos em união, em progresso, em muito amor. Vibremos. Vibremos pelos nossos irmãos enfermos, onde houver um leito de dor. Mentalize aquele irmão, aquela irmã, alguém que sabemos estar enfermo do corpo, da alma. Pense alternadamente, ora em um, ora em outro, e vamos vibrar, mentalizar muita saúde, equilíbrio físico, moral, mental e espiritual, muita fé, confiança, esperança, harmonia e serenidade. Que todos estejam receptivos e de corações abertos aos benefícios que irão receber através da espiritualidade e de acordo com suas necessidades. Vibremos. E vamos mentalizando todas aquelas pessoas que vêm trabalhando de forma incansável pela implantação do bem no nosso planeta. Vamos mentalizando toda a paz, a harmonia. Vamos envolvendo os cientistas, os profissionais da área da saúde, os profissionais da educação, administradores, que cada um de nós, dentro das nossas ocupações, possamos contribuir para esse mundo de regeneração. Vibremos. E assim agradecemos ao nosso Pai Criador pela oportunidade da vida, pela oportunidade do progresso, da evolução através dos conhecimentos, e que possamos sair daqui mais serenos, podendo compartilhar todos os benefícios que recebemos nesses minutos. Que assim seja. Graças a Deus, fé e equilíbrio em todas as direções. Vamos à reflexão do livro Estamos Prontos, ditado pelo Espírito Hamed, escrito pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto. Vai nos alertar sobre a questão da liderança e comando. Todos nós enfrentamos essa situação, né? Quem é comandante sabe como é difícil comandar. Quem é comandado sabe o quão difícil é querer obedecer,
querer obedecer, não, né? Vamos dizer a palavra correta, de querer participar, né? Dessa organização. Então, o espírito Hamed, ele nos alerta que há uma semelhança, olha o estudo dele, né? Semelhança incrível quanto à agressividade entre os macacos e os humanos, os homens, quando querem demonstrar autoridade para comandar ou liderar outras pessoas do grupo. O quão difícil é, né? Porque os macacos entre eles entram na briga, na agressividade, até na morte. Mas observou-se também que na manifestação dos sentimentos participativos, né, e cooperativos nessa organização também tem uma similaridade entre os macacos e nós humanos. Então, nessa questão, né, de liderança, o Hamed nos alerta que o governo mais importante, isso é tão de suma importância nós sabermos que o governo mais importante é o governo de si próprio. Por quê? Porque se o indivíduo não adquirir, se nós não adquirirmos o domínio necessário sobre nós mesmos, poderemos viver como um tirano, né? Querendo controlar tudo que está sob o seu domínio. De forma egóica, de forma tão egoísta, né? Não, eu mando, então todo mundo vai ter que obedecer. É nesse sentido. E na verdade, o comando verdadeiro não é isso. Então, se ele souber se comandar, já saberia muito bem expressar essa atitude. Então, a necessidade de controlar, a verdade, né, entre os grupos, sempre tem aquele líder, né, que precisa organizar. Então, essa necessidade é um hábito milenar, já quantas encarnações, né? Então, nós sabemos que podemos libertar-nos desse ímpeto de controlar o outro, esse controle não saudável, né, com facilidade. Nós podemos nos libertar com facilidade esta situação interna nossa, desde que possamos adentrar na nossa própria consciência, né, de eliminar, exterminar essas crenças limitantes, renovar para novas crenças, novas atitudes e novas ideias, né? Então, essas condutas que muitas vezes nos mantêm presos, nos mantém assim estagnados, né, neste círculo vicioso que trazemos de várias encarnações. Temos que saber que são as nossas tendências, né? Então, e aí? Vamos entender que a pior guerra é aquela travada em nossa intimidade, dentro da gente, conosco mesmo, num combate silencioso e insensível, né, contra os que se manifestam de forma diferente. O outro é diferente. Eu penso assim, dentro dessa atitude de não aceitar o outro, o diferente, a gente entra nessa expressão da forma bem autoritária, né? E só quando analisamos profundamente, mas bem profundamente essa questão, compreendemos a famosa frase do Gandhi que todos conhecem, né? Qual será essa frase? Vamos ver. Ele dizia, né? Aquele que não é capaz de governar a si mesmo, não será capaz de governar os outros. Então, qual é o termômetro de querer comandar o outro? Você se comanda? Sim, aí tudo bem, você consegue comandar o outro com amorosidade, né? Porque quando temos a visão clara das obrigações, as obrigações são mútuas, a responsabilidade é de todos.
Aí podemos compreender que as respostas da vida não funcionam de modo aleatório, né? Assim, tudo solto. Por acaso, né? Por acidente, não, isso não existe. Pois, na verdade, existe um grandioso Deus, a lei do universo que nos governa. Existe uma lei que nos governa de forma perfeitíssima. Então, questionando, entendendo sobre isso, vamos dizendo fé e equilíbrio em todas as direções. Traumas, dores e dificuldades são naturais. Todos nós temos. E, saibam, todos nós as teremos. Ainda não acabou a cota. Porque, como nós somos cheios de expectativas, nós também vamos vivenciar frustrações. E como há uma dose também de frustração que não depende da nossa vontade e que se baseia em expectativas reais e justas, também faz parte do processo das nossas dores que a gente aprenda a lidar com a realidade como ela é, com o contexto social, com o movimento coletivo, com a escolha democrática e de direito da maioria, que muitas vezes contraria a nossa visão de mundo ou o que a gente pensa e o que a gente acha. Então, aprender a lidar com aquelas nossas dores e feridas que trazemos dentro de nós é muito importante, porque cada vez que você se empodera em uma cura interior, você se instrumentaliza para mais rápido se recuperar diante de outra que acontecer ou para evitar que uma aconteça. E esse é o processo do crescimento e o processo do empoderamento, não é? Então, quando nós olhamos para as nossas dores, nós vemos que a maioria das dores que nós trazemos nas relações uns com os outros, elas guardam relação com outras dores anteriores que não foram equacionadas. Então, problemas na relação de casal, entre companheiros na casa espírita, entre colegas, entre amigos, entre colegas de trabalho, frequentemente só atualizam feridas que estão abertas e vivas dentro de nós, na nossa estima, na nossa visão pessoal de nós mesmos. Nós sabemos que somos espíritos reencarnados e que nós trazemos questões importantes que são do passado. Mas, ao encarnar, o nosso desenvolvimento infanto-juvenil, ele ocupa um papel estruturante primordial nessa etapa em que nós nos encontramos agora. E Deus fez isso de uma maneira muito simples e profunda, exatamente para que a gente tivesse a ocasião de crescer. Colocou-nos em um período em que somos barros moldáveis, e nesse período de barros moldáveis sofremos a mutação da forma do conteúdo, para que quando na adolescência aflore a memória mais intensa do passado, nós tenhamos a condição de fazer o processo do reajuste interno ou da modificação, não é? Acontece que esse modelar do barro, às vezes, é uma mão suave, igual aquela música do Ghost, sabe? Tocando e a pessoa modelando com carinho e suavidade aquele barro com gentileza, dando-lhe formas bonitas. Às vezes o modelar deste barro são algumas pancadas. Às vezes é deixar o barro cair no chão e tomar uma outra forma. Às vezes esse modelar, ele é de outra natureza. Então cada um de nós vai encontrando, como nós sabemos bem, ao longo da própria infância e juventude, contextos educativos que necessita como espírito imortal. E sim, isto abre muitas feridas em nós. Atualiza outras do passado, bate de frente com características que nós trazemos, fazendo com que se molde outro formato, e isso tem uma função, como o Rossandro disse, né? Se eu tivesse tido outra condição, talvez o melhor em mim não afloraria, porque foi nessa pancada que talvez uma deformidade daqui pode voltar para o lugar justo, e que se tivesse ali uma mão carinhosa, talvez ela continuasse do mesmo jeito. Não é? Ou seja, tudo está certo como está. Qual é o problema? O problema é o esquecimento do passado e a expectativa do presente, que nos faz projetar sobre aqueles que são figuras referenciais para nós a obrigação de nos dar aquilo que nós esperamos deles. E sim,
É obrigação deles nos darem. Mas nem sempre eles têm para dar, ou da forma que tem para dar, etc. E aí vem as frustrações e as feridas interiores, que nós comumente chamamos da nossa criança ferida, ou da ferida da nossa criança interior. Que a nossa criança interior esteja ferida não há nenhum problema. O problema é que ela esteja no comando da nossa vida.